Uma foto sem rosto. Uma verdade desaparecida. Bem-vindo ao Fio Silencioso, eu sou seu anfitrião Grade. De onde você está assistindo? Deixe um comentário. Adoraria saber. Suas vozes dão vida a este canal. Vamos começar. A lareira crepitava na sala de estar de Larkpur Hall, enviando longos fios de calor aos ossos frios da noite de março. Lá fora, a névoa espessa cobria os downs, envolvendo a grande propriedade em silêncio e isolamento. Lá dentro, entre as mesas laterais com detalhes em latão e os retratos ancestrais, um único objeto atraía todos os olhares. Uma moldura de prata, polida à perfeição, contendo uma fotografia. Ou melhor, a ausência de uma. Estava lá ontem, disse Lady Winifred Foyle, com a voz carregada de algo que oscilava entre o medo e a descrença. Uma fotografia perfeitamente comum. De Charles. Os convidados, os que ainda restavam, remexeram-se, desconfortáveis. Sanrugo Lonscombe serviu-se de mais um conhaque, e o tilintar do copo na garrafa era um som dissonante no silêncio. A senhorita Iris Vale, uma artista de olhos claros de Chelsea e suposta noiva de Charles Foyle, virou-se, observando o fogo com um distanciamento teatral. O Sr. Alain Devereux, sócio de Charles, pareceu levemente irritado, como se o mistério fosse um inconveniente a ser resolvido antes do almoço. E no meio da sala, chamado de Londres naquela manhã, estava um homem que dificilmente poderia ser descrito como comum. Ele era pequeno, quase elegante, em seu terno cinza-pombo perfeitamente passado, com um lenço de bolso branco impecável dobrado com precisão geométrica. Seus sapatos de couro envernizado brilhavam. Seu bigode, encerado e simétrico, se contraiu levemente enquanto ele observava a moldura da fotografia. Mas veja, disse Hercule Poirot, não há nenhuma fotografia agora. Apenas a sugestão de uma. O espaço onde deveria haver um rosto. Madame, quem mais tocou nesta moldura desde a última vez que a viu? Ninguém, disse Winifred. Estava ali, na mesa, ao lado das rosas. Eu sempre a guardo lá. Passo por ela todas as manhãs. Hoje, notei que sumiu. A moldura ainda estava lá, mas a fotografia sumiu. Poirot virou a moldura. Sem marcas, sem poeira, sem bordas rasgadas. Nenhum sinal de que a fotografia tivesse sido removida violentamente. Apenas um vazio estéril. Um vazio curioso. E esta fotografia, disse ele calmamente. Você disse que era do seu filho, Charles. Ela assentiu. Tirada recentemente. Há alguns meses. Pouco antes da viagem dele para Atenas. Ele me enviou. Mandei imprimir e emoldurar aqui. E quando foi a última vez que viu Charles, madame? A expressão de Lady Winifred tornou-se frágil. 5 dias atrás. Aqui. Em Larkpur. Ele chegou inesperadamente de Londres. Passou uma noite. Discutimos. Ah! Os olhos de Poirot brilharam levemente. Sobre? Ele ia se casar com a Iris. Sem me avisar. Eu achava que ela era, bem, sem ofensa, Iris, charmosa, mas instável. Iris deu um sorriso fraco. Não ofendeu. Poirot inclinou a cabeça gravemente. E agora? Perguntou ele. Onde está Charles? Foi Sanrugo quem atendeu, com uma tosse que mal disfarçava seu desconforto. Desaparecido meio velho. Partiu para Londres na manhã seguinte. Não chegou. O carro dele foi encontrado perto de Balcombe Moor. Vazio. Ah, disse Poirot novamente, mais suavemente. Então temos os seguintes fatos. Um jovem, prestes a herdar uma fortuna, desaparece. Seu último paradeiro conhecido é a propriedade da família. Na manhã seguinte, sua fotografia é silenciosa e inexplicavelmente removida da moldura. Nenhum sinal de luta. Nenhum pedido de resgate. Nenhum corpo. Devereux murmurou, isso é um absurdo. Provavelmente em um iate com alguma garota. Charles nunca gostou de responsabilidade. Ou, murmurou Iris,
Alguém garantiu que ele não teria que enfrentar nenhum. Houve um silêncio. O fogo crepitava suavemente. Poirot pousou a moldura e deu um passo para trás. Madame, disse ele, virando-se para Lady Winifred, permita-me perguntar. Quem estava presente na casa naquela noite? A noite em que seu filho desapareceu. Ela hesitou apenas por um segundo. You, Hugo, Iris, o Sr. Devereux. A governanta SRA Macklin EODR. Felix Braithwaite. Ele estava hospedado na ala leste. Durante o fim de semana. E o pessoal? Reduzido. Meu mordomo está fora. Tínhamos apenas Macklin, o cozinheiro, e um jovem jardineiro que dorme na casa. Poro assentiu levemente. Um número administrável. Excelente. Sir Hugo Franziu attesta. Você acha mesmo que alguém nesta casa? Poirot não respondeu diretamente. Ajustou os punhos das mangas, alisando a goma da camisa perfeitamente passada. Alguém removeu a imagem de Charles Foyle, disse ele gentilmente. Como se pudessem apagá-lo da memória. Mas fotografias, senhores damas, são coisas curiosas. Elas podem desaparecer. Mas a ausência delas... a ausência delas pode dizer muito. Ele se virou para o fogo, com os olhos brilhando. E ouviremos o que ele diz. Poirot passou o resto da noite em silenciosa observação. Não entrevistou os moradores um a um, como o inspetor local poderia ter feito. Em vez disso, dedicou-se a vagar pelos grandes salões de Larkpur, aparentemente admirando as tapeçarias e os retratos ancestrais, mas notando, sempre notando, detalhes que ninguém mais teria pensado em conectar. Um par de pegadas enlameadas do lado de fora da sala de estar, quase desbotadas, mas ainda não desaparecidas. Uma ponta de charuto caída em um vaso, em vez do cinzeiro a poucos metros de distância. Uma vidraça na estufa dos fundos ligeiramente entreaberta, apesar do frio. Trivial, talvez, mas para Hercule Poirot, não existia trivialidade. Às 8 horas, a família se dividia em grupos menores. A tensão era grande demais para uma reunião casual. Sanrugo se retirou para a biblioteca com seu conhaque e um exemplar de Os Tempos Iris Vale permaneceu na sala de estar, desenhando sem rumo em um bloco que tirara da bolsa. Sua mão se movia com determinação, mas seu olhar estava distante. Alain Devereux pairava perto da sala de bilhar, andando inquieto de um lado para o outro no mesmo trecho do corredor. Lady Winifred havia se recolhido cedo, deixando instruções para não ser incomodada. Foi então que Poirot encontrou seu momento. Abordou Iris primeiro, não com perguntas, mas com curiosidade. Você é uma artista, mademoiselle? Ele perguntou gentilmente, cruzando as mãos atrás das costas enquanto estudava o bloco. Ela olhou para cima, surpresa. Eu tento ser. Eu me envolvo mais do que exibo. Você faz esboços de memória ou da vida real? Ambos. Mas prefiro rostos que conheço. Ela hesitou. Embora às vezes seja difícil lembrar de um rosto com exatidão. Ele desaparece. Poirot assentiu solenemente. E quando ela desaparece, o que resta? Uma impressão, disse ela suavemente, voltando os olhos para o papel. Um sentimento, mais do que uma forma. Poirot olhou para baixo. O esboço mostrava uma figura masculina, indistinta, sem rosto. No entanto, algo na postura era inconfundivelmente Charles Foyle. Os membros longos. A inclinação da cabeça. Mas o rosto, inexpressivo, como se apagado. Você sente falta dele, disse Poirot. Iris largou o bloco. Não sei se sinto falta dele, ou de quem eu pensava que ele era. Isso faz sentido? Faz todo o sentido, mademoiselle. O amor é algo que muitas vezes é imaginado com mais clareza do que é vivido. Ele a observou por mais um momento e então perguntou despreocupadamente. Diga-me, quando Charles veio pela última vez, 5 dias atrás, ele parecia preocupado. Ela hesitou. Sim, mas não de uma forma óbvia. Ele estava mais quieto do que o normal.
Disse que precisava tomar uma decisão e que isso poderia irritar algumas pessoas. Uma decisão sobre casamento? Possivelmente. Ou sobre os negócios. Ele e o Alan andavam discutindo muito ultimamente. Diz Poirot. Ele lhe contou qual foi a decisão? Não. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele disse que queria falar comigo sobre isso no dia seguinte. Mas no dia seguinte, ele tinha ido embora. Os olhos de Poirot estreitaram-se ligeiramente. E, no entanto, a fotografia desapareceu apenas depois ele desapareceu. Ela olhou para ele. Você acha que isso significa alguma coisa, não é? Poirot inclinou a cabeça. Acho, Mademoiselle Vale, que em todo quebra-cabeça há uma peça que não se encaixa perfeitamente. Mas, em vez de descartá-la, a mente perspicaz a vira, examina e encontra o encaixe oculto onde ela pertence. Ele a deixou e foi até a biblioteca. Sanrugo estava sozinho, com o conhaque meio bebido ao seu lado. Não ergueu os olhos quando Poirot entrou, mas, após uma pausa, murmurou, ainda está na mesma, é. Estou sempre nisso, Sanrugo, disse Poirot, alegremente. A mente, ela não descansa quando há perguntas. E esta casa está cheia delas. Hugo bufou com desdém. Se Charles queria desaparecer, que desaparecesse. Ele nunca foi de obrigações. No entanto, ele veio aqui, viu a mãe, falou de decisões. Foi embora. Mas não deixou nada, nenhum bilhete, nenhum vestígio, nenhuma despedida. Poirot foi até a lareira e estudou as fotografias ali dispostas. Sanrugo seguiu seu olhar e disse, esse é Charles quando tinha 12 anos. Detestava que tirassem fotos dele. Disse que isso o fazia se sentir preso. Preso, murmurou Poirot. Uma palavra curiosa. Ele se virou. Diga-me, senhor, o senhor conhece Charles há muito tempo. Desde que ele nasceu. Eu era o melhor amigo do marido da Winifred. Virei como um tio para o menino. Tentei orientá-lo quando o pai dele morreu. E ultimamente? Hugo hesitou. Ele se afastou. Se envolveu com artistas. Com Iris. Começou a questionar as coisas. Questionando o quê? A empresa da família. O patrimônio. Se alguma coisa importava. Charles estava inquieto. E inquietude gera imprudência. Poirot inclinou a cabeça. Ele confiou em você. Não mais. Poirot estudou o perfil do homem, a gravidade em seus olhos, a rigidez em sua boca. Arrependimento? Ou algo mais grave? Naquele momento, houve uma batida suave na porta, e a governanta, Sra. Macklin, entrou. Com licença, Sr. Poirot, disse ela. Tem uma coisa que o senhor talvez queira ver. No antigo quarto do Sr. Charles. Poirot a seguiu pelos corredores escuros de Larkpur até a ala leste. O cômodo era modesto comparado à grandiosidade da casa, mas arrumado. Arrumado demais. Eu estava arejando o quarto, ela disse, só por precaução. Bem, notei algo estranho atrás do guarda-roupa. Com esforço, a velha puxou o guarda-roupa para o lado. Atrás dele, enfiado no rodapé, havia um envelope dobrado. Poirot o pegou com delicadeza. Estava endereçado com uma letra limpa e masculina. Para ser aberto somente se eu não retornar. Sem nome. Sem carimbo. Sem selo. Poirot abriu lentamente. Lá dentro havia apenas 2 linhas rabiscadas às pressas. Se eu desaparecer, não será por escolha própria. Não confie em ninguém, nem mesmo nos mais próximos. Não havia assinatura. Poirot dobrou a carta, os olhos brilhando com uma intensidade silenciosa. Isto, murmurou ele, não é um mero desaparecimento. Ele saiu do quarto e desceu as escadas com uma urgência renovada. Devereux fumava no terraço da frente, com um cigarro queimando baixinho entre os dedos. Poirot se aproximou dele. Senhor Devereux, posso lhe perguntar sobre sua última conversa com Charles? O homem ergueu uma sobrancelha. Discutimos. Como sempre.
Sobre o quê? Devereux deu de ombros. Ele disse que queria reestruturar o negócio. Abrir o capital. discordait. Disse a ele que não entendia a pressão que isso traria. E ele foi persuadido. Charles. Devereux deu uma risada aguda. Ele nunca foi facilmente persuadido. Sempre precisou fazer as coisas do seu jeito. Poirot o observou em silêncio. E quando ele saiu, você o viu sair? Não. Presumi que ele tivesse pegado o Bentley. Depois, o encontramos abandonado. Só isso. Poirot assentiu lentamente. Veja bem, Monsieur Devereux, acredito que Charles Foyle saiu vivo desta casa. Mas se ele chegou à estrada é outra história. Ele se virou então, enquanto caminhava de volta para a sala de estar. Uma certeza silenciosa começou a se formar em sua mente. A fotografia desaparecida. Carta cuidadosamente redigida. O rosto apagado. Alguém no Larkpur Hall não queria que Charles Foyle fosse lembrado. Mas Hercule Poirot, ele se lembrava de tudo. E ele estava começando a ver a forma da mentira. Naquela noite, Poirot recusou o jantar, optando por um passeio solitário pelos arredores da propriedade. A névoa havia se dissipado, revelando as sebes altas e sem folhas e os caminhos de cascalho que serpenteavam pelos vastos terrenos de Larkpur. O luar cintilava fracamente na superfície do lago perto da casa do jardineiro. Era um lugar tranquilo, assustadoramente tranquilo, como se o próprio ar tivesse aprendido a guardar segredos. Retornando pouco depois das 10, passou novamente pelo conservatório e parou. O trinco da janela que ele notara antes estava agora firmemente fechado. Alguém o fechará. Silenciosamente. Recentemente. Ele passou o dedo pelo parapeito. Úmido. Nenhuma pegada por perto. Mas tinha certeza de que estava aberto quando passou por ali mais cedo. Dentro da casa, restavam apenas algumas luzes. Uma na sala de estar. Uma luz fraca vinda do andar de cima, provavelmente do quarto de Iris, com base na disposição anterior dos assentos de Lady Winifred. Todos os outros aparentemente já haviam se recolhido. Mas Poirot estava longe de terminar. Ele retornou à biblioteca e sentou-se na poltrona de couro em frente à lareira vazia. Lá, revisou a carta mais uma vez, as duas frases escritas às pressas por Charles. A frase era reveladora. Não se eu deixar, mas se eu desaparecer, essa sutil distinção era importante. O jovem sabia que o perigo estava próximo. E esse perigo, Poirot agora estava convencido, não vinha de fora. Na manhã seguinte, Poirot acordou cedo e pediu que a família o encontrasse na sala de estar após o café da manhã. O café foi servido. O silêncio reinou. Lady Winifred parecia pálida, embora sua postura fosse rígida. Iris estava sentada ao lado dela, mas com o corpo ligeiramente inclinado para a frente. Sanrugo parecia brusco, com os olhos avermelhados e um leve tremor na mão enquanto servia leite no chá. Devereux estava encostado na porta, de braços cruzados, o olhar voltado para o relógio como se tivesse coisas melhores para fazer. Poirot estava em pé junto à lareira, com as mãos cruzadas atrás das costas. Agradeço a todos por terem vindo, começou ele. Gostaria de esclarecer alguns detalhes, pequenas coisas, mas muito importantes. Ele se virou para Lady Winifred. Madame, a senhora disse que Charles saiu depois do café da manhã. A que horas exatamente? Por volta das 8. Ele disse que dirigiria até a estação. Poirot assentiu. E alguém o viu partir. Houve uma pausa. Hugo pegaria. Ouvi o carro ligar. Presumi que ele estava indo embora. E o carro foi encontrado depois? Perto de Balcombe Moor, respondeu Winifred. Saindo da pista. Porta do motorista aberta. Nenhum sinal de Charles. Poirot se virou. E a fotografia, madame, você a viu pela última vez na manhã depois Charles foi embora? Sim. Quando passei pela mesa, notei que a moldura ainda estava lá, mas a imagem havia sumido. Poirot caminhou até a janela e então se virou com energia repentina. Isso me preocupa, disse ele.
Um homem desaparece. Uma fotografia é discretamente removida. E ninguém percebe nada disso. Não é estranho. Deveru suspiru impatientment. É uma casa, não uma prisão. Pessoas vêm e vão. Ah, mas esta casa, esta propriedade, é isolada. Nenhum criado viu Charles partir. Ninguém se ofereceu para levá-lo. E agora preciso perguntar algo talvez desconfortável. Ele fez uma pausa. Charles Foyle realmente saiu desta casa? A pergunta foi uma bomba silenciosa. Lady Winifred Ficu Boquiaberta. Iris Empalidiciu. Sanrugo se remexeu na cadeira, estreitando os olhos. Devereux soltou uma risada latida. O que você está insinuando? Perguntou ele. Que um de nós, o quê? O matou e escondeu o corpo. Poirot levantou a mão. Não sugiro nada. Observo. Ele deixou o silêncio se intensificar antes de continuar, com a voz mais suave agora. Descobri uma carta. Escondida no quarto de Charles. Atrás do guarda-roupa. Dizia, se eu desaparecer, não será por escolha própria. Não confie em ninguém, nem mesmo nos mais próximos. A mão de Lady Winifred subiu até a boca. Deveru perisu setico. Pode ser uma farsa. Acho que não. E agora preciso fazer mais uma perguntinha. Madame Vale. Iris olhou para cima. Você tem certeza de que a fotografia estava lá na noite em que Charles chegou? Sim, ela disse. Ele mesmo me mostrou. Brincamos sobre como ele parecia formal. Poirot assentiu. Então alguém o removeu com intenção deliberada. Não com pressa. Não com medo. Mas com cuidado. Como se quisesse apagar. Ele se virou em direção à porta. Há uma pessoa com quem ainda não falamos. O jardineiro. Qual é o nome dele? Winifred Piscu. Samuel. Ele fica no chalé leste. Poirot deu um leve sorriso. Então, com a sua permissão, falarei com esse Samuel. O jovem não tinha mais de 25 anos. Cumprimentou Poirot com uma confusão educada, com as unhas ainda sujas e as botas enlameadas da estufa. Quando perguntado sobre Charles Foyle, franziu a testa. Eu o vi, disse Samuel, naquela manhã, pouco antes do nascer do sol, caminhando perto do lago. A lagoa? Sim, senhor. Eu estava saindo cedo. Precisava verificar os danos causados pelo gelo nas rosas. Vi o Sr. Foyle caminhando em direção à floresta. Pensei que ele estivesse indo tomar um ar. E ele estava sozinho. Pelo que eu vi, ele estava de casaco. Pericia. Tenso. Ele voltou. Samuel hesitou. Não faço ideia. Voltei para o galpão depois disso. Poirot inclinou a cabeça. E o lago, você o verifica regularmente? Não de perto. É raso perto das margens, mas fundo no meio. E tem um antigo hangar de barcos ali perto. Poirot agradeceu e saiu com uma urgência silenciosa. De volta à casa, ele pegou uma lanterna e, sem dar explicações, pediu a Sanrugo e Devereux que o acompanhassem. Um tanto perplexos, os dois homens atenderam. Eles caminharam em silêncio até o lago. Poirot parou na beirada. Há algo errado aqui, disse ele suavemente. Um homem não desaparece sem deixar rastros. Se Charles veio caminhando até aqui, como Samuel afirma, devemos considerar, ele chegou à estrada? Ou, não? Sir Hugo franziu a testa. Você acha que ele se afogou? Poirot já estava ajoelhado, olhando para a água. A superfície estava calma, imperturbada. Mas além dos juncos, perto da casa de barco semi-destruída, algo quebrava a suavidade, algo levemente angular. Artificial. Devereux deu um passo à frente. Espere, o que é isso? Poirot aproximou-se de forma cuidadoso e metódico. À medida que se aproximavam, ela se tornava mais nítida. Um baú de madeira, meio submerso, com a tampa deformada pela água. Havia sido deliberadamente pesado. Uma corda pendia dele, presa a uma argola de ferro enferrujada perto do antigo cais.
Poirot olhou para os homens. Me ajude. Juntos, puxaram o baú em direção à margem. A água o sugou com lenta resistência. Quando finalmente o abriram, até Poirot, que já vira tantos horrores, desviou o olhar. Lá dentro estava Charles Foyle. Seu corpo havia sido cuidadosamente arrumado. Debrato. Preservado pelo frio. Seus olhos estavam fechados, como se estivesse dormindo. Durante muito tempo, nenhum deles falou. Por fim, Poirot se levantou, com os olhos vidrados e o rosto ilegível. Ele não desapareceu. Ele estava escondido. Com muita precisão. Com muita deliberação. Sanrugo fez o sinal da cruz. Devereux virou-se. Poirot murmurou. A fotografia foi o primeiro passo para o apagamento. Este foi o último. Ele se afastou do porta-malas, ajustando os punhos com resolução silenciosa. Há um assassino entre nós. E agora, senhores, devemos observá-lo com muita atenção. Sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou de volta para Larkpur Hall, com passos lentos, mas seguros, já planejando o próximo estágio da armadilha. A descoberta do corpo de Charles Foyle lançou uma longa sombra sobre Larkpur Hall. A polícia chegou por volta do meio-dia, convocada discretamente por Poirot antes de retornar à casa. A polícia foi discreta, por insistência dele. A família ainda não havia sido informada, apenas Hugo e Devereux sabiam, e ambos haviam jurado silêncio por enquanto. O corpo foi levado para exame. Poirot permaneceu para trás, sozinho ao lado da garagem de barco semi-afundada, olhando para a água como se esperasse uma segunda revelação. Quando ele retornou à sala de estar, a atmosfera havia mudado. Lady Winifred parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Iris permanecia imóvel junto à lareira, de braços cruzados, os olhos vermelhos, mas secos. Devereux, estranhamente quieto, sentava-se em uma cadeira de espaldar duro, olhando pela janela. Hugo não estava presente. Ele havia se recolhido ao escritório, com a porta firmemente fechada. Poirot entrou e fechou a porta delicadamente atrás de si. Sua expressão era grave, mas serena, a gravidade de suas próximas palavras pesando em sua garganta. Lamento ter que lhe contar algo doloroso, disse ele suavemente. Charles Foyle foi encontrado. Lady Winifred emitiu um som estrangulado. Onde? No lago, disse Poirot. Pesado, escondido dentro de um tronco sob a superfície. Ele foi assassinado. Por um momento, ninguém se moveu. O ar ficou parado. Não, sussurrou Winifred. Não, não. Isso não é possível. Iris se virou lentamente, com a boca entreaberta, mas nenhuma palavra saiu. Suas mãos tremiam levemente. Poirot se aproximou de Winifred e pousou a mão de leve no encosto da cadeira. Sinto muito, madame. Mas prometo à senhora, quem fez isso não ficará impune. A sala permaneceu em silêncio por vários longos segundos antes de Iris finalmente encontrar sua voz. Você sabe quem? Ela perguntou. Poirot observou atentamente. Ainda não. Mas começo a entender o porquê. Ele andou uma vez em direção à janela e depois voltou, organizando seus pensamentos. Veja bem, o assassinato de Charles Foyle não foi um crime passional. Foi planejado. Meticulosamente. A fotografia removida, o corpo escondido, a corda amarrada à argola de ferro do cais para que o tronco não se deslocasse ou subisse. Foi, como posso dizer, um apagamento. O assassino não desejava simplesmente que Charles desaparecesse. Desejava que ele fosse esquecido. Devereux expirou bruscamente. Mas por quê? Charles não era. Ele não era perigoso. Poirot virou-se para ele. Pelo contrário, Charles estava prestes a tomar uma decisão. Uma que poderia ter afetado fortunas, futuros, reputações. Seus olhos se voltaram brevemente para Iris. Possivelmente até relacionamentos. Iris se endireitou. Você está me acusando? Não acuso ninguém, mademoiselle. Disse Poirot gentilmente. Observo.
A senhora me disse que Charles queria falar com a senhora antes de desaparecer. Não achou estranho que ele tivesse desaparecido antes? Ele estava ansioso, disse ela. Não dormiu bem naquela noite. Presumi que tivesse saído cedo. Talvez tenha mudado de ideia. Talvez. Ou talvez alguém tenha garantido que ele não poderia mudar nada. Poirot virou-se novamente para Lady Winifred. Madame, pergunto-lhe agora. Charles tinha algum inimigo? Rivais nos negócios? Pessoas que poderiam se beneficiar com sua remoção? Ela parecia atordoada. Não que eu saiba. Ele tinha discussões, mas nunca inimigos de verdade. Ele queria mudar as coisas, sim, mas esse era o Charles. Sempre questionando. Poirot assentiu. E com isso, ele pode ter ameaçado aqueles que desejavam manter as coisas inalteradas. Ele fez uma pausa. Agora, me perdoem, mas preciso fazer uma pergunta delicada a cada um de vocês. Ele olhou primeiro para Iris. Onde você estava na manhã em que Charles desapareceu? Na cama, disse ela. Não dormi muito. Desci tarde, depois das 10, acho. A senhora Macklin pode confirmar. Poirot virou-se para Devereux. Cheguei cedo à sala de café da manhã, disse Devereux rapidamente. Fui dar uma volta pelo Jardim Sul. Não vi ninguém. E a senhora? Lady Winifred olhou para ele com olhos arregalados e confusos. Eu estava no meu quarto. Escrevendo cartas. Não o vi sair. Poirot assentiu lentamente. Então, preciso da sua cooperação. Preciso examinar o quarto de Charles novamente. Exaustivamente. E apreciaria qualquer correspondência particular, cartas, bilhetes, diários, que pudesse esclarecer seus pensamentos. Devereux cruzou os braços. Acha que deixamos passar alguma coisa? Poirot encarou. Acho que sempre há alguma coisa. É só uma questão de perceber. Ele saiu da sala de estar e subiu as escadas novamente para o quarto de Charles. A polícia já o havia examinado brevemente, mas Poirot não confiava nos olhos daqueles homens que procuravam manchas de sangue em vez de inconsistências. Ele se moveu lentamente, examinando as estantes, a escrivaninha, a pequena comoda. O quarto era meticulosamente mantido. Mas Poirot sabia que a ordem podia ser uma camuflagem. Abriu a gaveta da escrivaninha. Nada de interessante, papelaria, tinta, alguns clipes. Então, ao se ajoelhar ao lado da comoda e puxar delicadamente a gaveta de baixo, sentiu uma resistência. Colocou a mão embaixo e encontrou um envelope fino e retangular preso com fita adesiva na parte de baixo. Dentro havia uma carta, datada uma semana antes de Charles chegar a Larkpur. Dizia: Alan recusa a oferta. Diz que abrir o capital seria suicídio. Mas acho que ele tem medo de ser exposto. Há números nos livros que não batem. Pagamentos silenciosos para contas de fachada, faturas inflacionadas. Perguntei diretamente a ele. Ele negou, mas seu rosto. Talvez eu leve isso ao Hugo primeiro. Ele é antiquado, mas honesto. Se nenhum dos dois ceder, vou falar com a mãe. A empresa não pode continuar sangrando desse jeito. Sem assinatura. Mas era a letra de Charles. Poirot dobrou a carta lentamente e a colocou no casaco. A armadilha estava se fechando. Ele foi até o escritório e bateu. Sanrugo respondeu, parecendo irritado. Sim. Preciso falar com você, disse Poirot. Hugo gesticulou para que ele entrasse. Soube que Charles pretendia procurá-lo a respeito de discrepâncias nos livros contábeis da empresa. Que ele suspeitava de má conduta financeira por parte de Devereux. Você se lembra de tal conversa? Hugo piscou, pego de surpresa. Ele mencionou algo vago. Disse que tinha encontrado algo preocupante nos livros. Mas nunca foi adiante. Presumi que fosse um mal-entendido. Você não contou a ninguém. Não vi necessidade. Poirot se aproximou. Mas se Devereux estava de fato administrando mal os fundos, e Charles pretendia expô-lo, então ele tinha um motivo.
motivo muito forte. Hugo esfregou a tempora. Você está dizendo que foi o Alan que fez isso. Digo apenas que Charles foi silenciado antes que pudesse falar. E agora, Monsieur, preciso lhe fazer uma última pergunta. Na noite em que Charles desapareceu, o senhor ouviu alguma coisa? ¿Algo extraño? Hugo hesitou. Ouvi voces elevadas. Vindas do corredor leste. Pouco depois da meia-noite. Pensei que Charles e Iris estivessem discutindo, mas não investiguei. Poirot assentiu. Obrigado, Monsieur. Ele retornou à sala de estar. Iris havia sumido. Devereux ainda estava lá, bebendo conhaque. Poirot caminhou até o fogo e ficou ali por um momento, aquecendo as mãos. Monsieur Devereux, Disse ele suavemente. diga-me, O senhor conhece bem a velha casa de barcos? Devereux enrijeceu-se. Quase nada. Eu nunca desço por ali. Poirot se virou. curioso, Porque encontrei uma corda, bem parecida com a usada no porta-malas, cortada em pedaços e guardada atrás do muro da garagem de barcos. E suas iniciais, AD, em uma velha caixa de pesca ali perto. O copo de Devereux parou no ar. Isso não prova nada. Verdade. Mas combinado com o bilhete de Charles e o depoimento de Hugo sobre uma discussão na noite de sua morte. Poirot se aproximou, a voz um sussurro. Pinta retrato. E desta vez, senhor, o rosto não falta. Devereux estreitou os olhos. Você está blefando. Eu raramente blefo. No entanto, armo armadilhas. Da porta, o inspetor Arrow entrou, segurando um mandado. Poirot se endireitou, com o bigode imaculado. Está na hora, senhor, de a fotografia ter seu rosto restaurado. Devereux não resistiu. Colocou o copo na mesa com uma calma deliberada, como se tentasse acalmar algo dentro de si. Sua boca se apertou, mas sua expressão não revelava medo, apenas cálculo. Eu cooperarei, disse ele ao inspetor Arrow. Mas sugiro que você tenha cuidado. Acusar um homem de assassinato sem provas tem consequências. Poirot observou atentamente, depois deu um passo à frente, sua voz ainda suave, mas agora tingida de uma firmeza inegável. Ah, mas nós não acusamos, senhor. Nós examinamos. Nós organizamos os fatos na ordem correta. A culpa, ou a inocência, se revela naturalmente, quando os detalhes não podem mais mentir. O inspetor Arrow instruiu um policial a escoltar Devereux até o escritório para mais interrogatórios, mas Poirot não o seguiu. Permaneceu perto da lareira, momentaneamente perdido em pensamentos, os olhos se voltando mais uma vez para a moldura de prata que ainda estava sobre o console. Vazia. A fotografia havia desaparecido, mas agora estava mais presente do que nunca. Ele bateu a ponta do dedo no queixo e se virou quando Iris voltou a entrar na sala. Ela se movia com cautela, como se não tivesse certeza de que novidades a aguardavam. Poirot a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Senhorita, posso falar com você em particular? Ela hesitou, mas depois concordou, seguindo até a sala de música ao lado. O lugar estava silencioso, repleto de partículas de poeira macia sob o sol de inverno e o leve aroma de esmalte. Poirot fez um gesto para que ela se sentasse. Você conhecia Charles bem, começou ele, talvez melhor do que ninguém. E, no entanto, quando ele desapareceu, você falou muito pouco. Parecia quase, nada surpreso. Iris cruzou as mãos no colo. Isso não é justo, Monsieur Poirot. fiquei chocada. Mas aprendi a não demonstrar tudo o que sinto. Perdoe-me. Não pretendo julgar sua dor. Apenas compreendê-la. Ele fez uma pausa e continuou. Charles pretendia confiar em você. Ele estava prestes a tomar decisões que mudariam a estrutura do negócio. E, no entanto, você não falou sobre isso com ninguém, nem mesmo depois que ele desapareceu. Eu não sabia que era sério, disse ela baixinho. Ele sempre estava cheio de planos grandiosos. Não achei que ele fosse levar isso adiante desta vez.
Os olhos de Poirot se estreitaram, mas gentilmente. Você me disse que ele parecia perturbado. Que ele disse que lhe contaria mais no dia seguinte. Sim. Mas o dia seguinte nunca chegou. E mesmo assim, você esperou. Não disse nada. Você não insistiu. Ela mordeu o lábio. Poirot absorveu isso em silêncio. E, no entanto, disse ele lentamente, há um detalhe que você omitiu. Um que me faz pensar que você pode ter visto mais do que deixou transparecer. Os olhos dela se voltaram para os dele. Que detal? Você disse que estava dormindo naquela manhã. Que desceu tarde. Mas também disse outra coisa. Que você e Charles discutiram antes de dormir. Mas Lady Winifred me disse que Charles mal falou com ninguém depois do jantar. Ele foi para a cama cedo. Quieto. Reservado. Então, mademoiselle, como foi que vocês tiveram uma briga, se ele não disse nada? Iris piscou, pega de surpresa. Ele veio ao meu quarto. Depois da meia-noite. Eu não queria dizer isso na frente de todo mundo. Por que não? Porque era privado. Ele não estava em si. Ele estava bravo. Eu nem sei o que começou. Ele me acusou de mentir para ele. A voz de Poirot estava calma. Sobre o quê? Iris desviou o olhar. Sobre o Alan. Ele achou que tínhamos algum tipo de segredo. Que estávamos tramando algo juntos. Eu disse que ele estava sendo paranoico. Ele saiu furioso. Poro espero. Foi a última vez que o vi, ela sussurrou. Eu juro. Poro assentiu lentamente. Mademoiselle Vale, disse ele, sabe o que eu penso. Ela olhou para ele com uma expressão ilegível. Acho que Charles esteve perto. Muito perto de descobrir algo profundamente inconveniente para alguém nesta casa. E acho que a tensão naquela conversa final o abalou. O suficiente para confrontar seu verdadeiro inimigo diretamente. Talvez não você, mas alguém em quem ele não confiava mais. Ele se levantou, alisando os punhos da camisa. Você pode não tê-lo matado. Mas acredito que sabia que ele estava se metendo em algo perigoso. E você o deixou ir. Antes que Iris pudesse responder, bateram à porta. Era o inspetor Arrow. Encontramos algo, disse ele, sombriamente. No quarto de Devereux. Poirot seguiu escada acima e pelo corredor da ala oeste. Dentro do quarto de hóspedes que Devereux ocupará, Arrow apontou para um guarda-roupa aberto. No fundo, sob um painel falso, havia uma caixa de lata trancada. Aberta à força, ela revelou vários livros-razão, antigos livros da empresa, rabiscados com alterações, anotações e rasuras. A caligrafia corresponde às amostras que confirmamos como sendo de Devereux, disse Arrow. Ele estava trocando números. Transferindo fundos discretamente. Poirot se debruçou sobre os documentos e os folheou cuidadosamente. E esta, murmurou ele, puxando uma folha dobrada entre as páginas, é a peça que falta. Era um rascunho de contrato, não assinado, mas redigido em nome de Charles. Uma proposta para expor desvios financeiros e forçar a renúncia de Devereux por meio do conselho. Claramente, uma medida final. E datada na mesma semana da morte de Charles. Poirot se endireitou. Charles o confrontou. Isso agora é inquestionável. Mas o que permanece incerto é se Devereux agiu sozinho. Arrow ergueu uma sobrancelha. Você acha que outra pessoa estava envolvida? Acho, disse Poirot, virando-se, que Charles tinha mais de um inimigo. E um deles ainda não foi desmascarado. Ele retornou mais uma vez à sala de estar, onde Lady Winifred agora estava sentada sozinha, olhando fixamente para o fogo. Ela não se virou quando ele entrou. Meu filho morreu, disse ela, com a voz fraca. E agora? Você está arrastando o nome da família para a lama na frente de todos os inspetores de Sussex. Poirot se aproximou e agachou-se ao lado da cadeira dela, gentilmente, mas com firmeza. Madame, disse ele, seu filho tentou lhe dizer algo. Ele queria salvar a família. Empresa. Ele estava com medo.
E a senhora o dispensou. Seus olhos se encheram de lágrimas de repente, a fragilidade se rompendo. Ele estava tão distante. Eu não sabia mais como alcançá-lo. Mas você ainda viu o que os outros não viram. Instinto maternal. Você viu aquela fotografia desaparecer. E isso te assustou, mesmo antes de você admitir em voz alta. Winifred engoliu em seco e assentiu levemente. Então me ajude, disse Poirot suavemente. Ajude-me a trazer todos os pedaços à luz. Vamos fazer o que Charles não conseguiu. Ela enxugou a bochecha e tirou um lenço da manga. Tem uma coisa que eu não disse, ela sussurrou. Algo que guardei para mim. Na noite anterior ao desaparecimento de Charles, encontrei um bilhete na lixeira perto da escada. Rasgado ao meio. Parecia uma lista. Poirot se inclinou para frente. Uma lista? Só li parte. Mas no topo, dizia, nomes a confrontar, antes de sexta-feira. O nome de Charles estava sublinhado. Depois, a D e a outra metade. Eu queimei, disse ela baixinho. Fiquei com medo. Achei que Charles estava planejando algo imprudente. Os olhos de Poirot brilharam com uma intensidade silenciosa. Obrigada, madame. Isso confirma. O motivo não era só dinheiro, era medo. Devereux temia a exposição. Mas outra pessoa temia o que essa exposição traria. Vergonha. Escândalo. Colapso. Ele se levantou e a imagem finalmente se completou em sua mente. Uma pessoa ficou quieta demais, disse ele. E agora, é hora de ela falar. Na manhã seguinte, ele convocou todos, Lady Winifred, Iris, Devereux, Sanrugo, para o grande salão. Poirot, preciso como sempre, esperou até que o relógio marcasse 10 horas antes de falar. Agradeço a todos por terem vindo, começou ele, em tom formal e grave. O tempo para especulações acabou. A verdade, como sempre, não está no que vimos, mas no que escolhemos não ver. E então, com cuidado deliberado, Hercule Poirot começou a revelar os fios que levariam, inevitavelmente, aquele que havia apagado Charles Foyle não apenas de Larkpur Hall, mas da própria memória. A sala de estar estava silenciosa enquanto Poirot ocupava seu lugar no centro da reunião, com a lareira atrás dele projetando sombras altas na parede. Sua expressão era indecifrável, sua postura relaxada, mas de alguma forma autoritária. À sua direita, sentava-se o inspetor Arrow, com o caderno fechado e a caneta esquecida. Lady Winifred ocupava a mesma poltrona que havia preferido por anos, embora seu rosto parecesse esvaziado da dignidade habitual. Iris estava sentada à sua frente, ombros tensos, olhos penetrantes com perguntas silenciosas. Sanrugo encostava-se à lareira, braços cruzados e lábios franzidos. Devereux, cauteloso e desafiador, estava de pé junto à janela, mas Poirot insistira que ele permanecesse por enquanto. Poirot respirou fundo antes de falar. Esta casa, começou ele gentilmente, guardou bem seus segredos. Mas não são paredes, névoa ou silêncio que protegem a verdade. São as pessoas. Pessoas que se escondem atrás de relacionamentos, de lealdade, de medo. Mas a verdade, meus amigos, ela espera. E, eventualmente, se revela para aqueles que estão dispostos a ver. Ele deu alguns passos, com as mãos cruzadas atrás das costas. Charles Foyle não era tolo. Era impulsivo, sim. Orgulhoso. Mas viu algo que o assustou, o suficiente para registrar suas suspeitas por escrito. O suficiente para preparar uma carta caso desaparecesse. Sabia que alguém próximo tinha motivos para querer que ele se calasse. E embora ainda não soubesse o nome do assassino, viu o perigo com clareza suficiente para deixar um aviso. Devereux se mexeu. Isso é ridículo. Você já se decidiu. Poirot levantou a mão, calmo e incisivo. Patiência, monsieur. Seu papel ficará claro em breve. Mas comecemos, propriamente, pelos fatos. Ele se virou para Lady Winifred. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Charles, a senhora notou algo estranho.
A fotografia, removida da moldura. Esse ato, sutil e facilmente esquecido, foi o começo. Alguém nesta casa queria que Charles fosse apagado, não apenas do presente, mas da memória. Mas Madame, a senhora notou. A princípio, não disse isso em voz alta, mas ficou gravado. Por quê? Winifred engoliu em seco. Porque não era natural. Aquela fotografia sempre esteve lá. Exatamente, disse Poirot suavemente. E quem, Madame, ousaria removê-lo? Nenhum intruso. Nenhum criado. Alguém que se sentisse no direito. Ele se virou agora para Iris. Você me disse que Charlie S. foi ao seu quarto tarde da noite e a acusou de traição. Nisso eu acredito. Mas você mentiu quando disse que ele saiu com raiva. Não, mademoiselle. Acho que ele saiu com medo. Porque o que Charles percebeu, naquele momento, foi que a traição não terminou com as mentiras financeiras de Alain Devereux. Era mais profunda, mais pessoal. Iris enrijeceu-se. Eu te disse. Você me disse que ele suspeitava de sua conspiração, interrompeu Poirot, mas não explicou o porquê. Deixe-me lhe dizer, então. Ele deu um passo à frente. Charles acreditava que você fazia parte de algo maior. Algo que lhe fora escondido. E ele estava certo. Mas não da forma como temia. Porque a traição não começou com dinheiro. Começou com a família. Houve uma mudança sutil na sala. Uma respiração ficou presa. Poirot olhou para Sir Hugo. Charles era seu afilhado. O senhor alegou tê-lo guiado após a morte do pai. Mas sua orientação, Messier, veio com condições. Charles confiava em você. Ele veio até o senhor com preocupações. Mas o senhor as ignorou. Por quê? A voz de Hugo estava rouca. Porque achei que ele estava enganado. Não, disse Poirot baixinho. Porque você sabia que ele não era. Ele caminhou até a escrivaninha e pegou uma pasta. Uma que ele havia recuperado antes do arquivo da propriedade, com a permissão silenciosa de Lady Winifred. Estes são os registros originais do Conselho da Foyle Holdings. Et ici das reuniões. Assinaturas. Aprovecos. Conferidos com os livros contábeis alterados encontrados no quarto do Sr. Devereux. Mas aqui está a parte curiosa. As primeiras anomalias nos livros não começaram no ano passado, nem mesmo há 2 anos, mas há 10 anos. Antes de Devereux ingressar no conselho. Ele abriu a pasta e retirou uma página. 10 anos atrás, uma série de desvios silenciosos de fundos começou. Pequenos no início. Escondidos sob os custos de manutenção e infraestrutura do patrimônio. Mas o padrão é inconfundível. E cada um deles foi autorizado por uma assinatura. A Gallonscombe. Os braços de Hugo caíram do peito. Fiz o que tinha que fazer, murmurou. A voz de Lady Winifred Falhau. Hugo. O Tom de Poirot permanece calmo. Charles encontrou discrepâncias. Ele suspeitava de Devereux. Mas a podridão era mais antiga. Começou com Sir Hugo, seu mentor, seu guardião, que desviou fundos do patrimônio para cobrir dívidas privadas. Investimentos que deram errado. Cavalos. Contas no exterior. E mais tarde, quando Devereux entrou, ele se tornou parte do sistema. Devereux deu um passo à frente. Ele me disse que era temporário. Que os Foyle nunca perceberiam. Que estávamos preservando a família de um escândalo. E quando Charles começou a investigar, continuou Poirot, ele se tornou uma ameaça. No início, você o subestimou. Mas aí veio aquele contrato de recrutamento, um ultimato. Devereux entrou em pânico. Mas Hugo, você decidiu agir. Sir Hugo encarou Poirot, com algo cru em sua expressão. Eu não queria que acontecesse daquele jeito. Mas aconteceu, disse Poirot. Charles foi até o lago naquela manhã. Talvez para pensar. Talvez para clarear a mente. Ele deveria confrontar Devereux mais tarde naquele dia. Mas, em vez disso, alguém o seguiu. Poirot fez uma pausa. O senhor foi visto, Sir Hugo. Pelo jardineiro.
Ele me disse que viu duas figuras naquela manhã. Uma delas, Charles. A outra, mais alta, mais larga. Seguindo-o de longe. Ele presumiu que fosse coincidência. Passeio. Mas agora eu sei melhor. Winifred se levantou de repente, com a voz trêmula. Você matou meu filho? Não. Hugo Rosnu. Eu não planejei. Eu o confrontei. Eu disse para ele parar, para enterrar tudo. Ele se recusou. Disse que ia expor tudo. Eu o agarrei, ele se afastou, escorregou. Bateu a cabeça. Havia sangue. Ele não se mexia. E eu entrei em pânico. A voz de Poirot era um sussurro. E então você o escondeu. Remove you a photography. Você não causou um desaparecimento, mas uma eliminação. Iris cobriu a boca com as mãos. Devereux afundou-se numa cadeira, sem dizer nada. O inspetor Arrow deu um passo à frente e finalmente falou. Você precisará vir conosco, Sanrugo. Vocês dois, acrescentou, olhando para Devereux. Enquanto os oficiais os conduziam para fora, Lady Winifred sentou-se lentamente na cadeira, tremendo com a força da dor contida. Poirot virou-se para ela e colocou delicadamente a pasta sobre a mesa. Sinto muito, madame, disse ele. Mas Charles nunca esteve verdadeiramente sozinho. Nem na suspeita, nem na morte, e nem na memória. Ela assentiu silenciosamente, a moldura vazia da fotografia captando um brilho de luz atrás dela, como se estivesse esperando para ser completada novamente. Poirot se virou e saiu da sala, seus sapatos ecoando pelo corredor. Lá fora, o vento havia mudado. O lago estava calmo novamente. E bem acima das sebes, as nuvens começaram a se abrir, permitindo que um sol fraco, mas honesto, se instalasse sobre Larkpur Hall, onde o silêncio não significava mais segredo, mas paz. A porta da sala de estar mal se fechou atrás de Poirot quando o silêncio tomou conta do espaço como uma névoa. Ninguém se moveu. O peso da verdade pairava no ar, opressivo, final, inegável. A prisão de Sanrugo e Alain Devereux não trouxera satisfação, não inteiramente. Trouxera clareza, sim, mas a clareza não acalmava a dor. Lady Winifred estava sentada, olhando fixamente para o fogo, o som fraco do relógio da lareira tic-taqueando atrás dela. Iris afundara no assento da janela, os olhos vidrados, as pernas encolhidas como uma criança que não quer abrir mão de algo que não consegue nomear. Poirot parou no longo corredor, lançando um olhar rápido para a escada antes de se virar e entrar no escritório. O lugar que Hugo ocupará tantas vezes, onde tantas conversas tranquilas terminaram em enganos educados. Parou um instante na porta, observando as estantes pesadas, a escrivaninha bem oleada, a janela ainda aberta para a pálida tarde de inverno. E então, sem dizer nada, fechou a porta atrás de si e sentou-se à escrivaninha. Recuperou as cartas restantes da gaveta de Charles, os bilhetes que Charles havia rascunhado, mas nunca enviado, páginas de confusão, frustração, medo. Não eram os escritos de um homem à beira de abandonar a família, nem os escritos de alguém consumido pela vingança. Eram os pensamentos de um homem tentando encontrar o caminho de volta para algo honesto. Poirot leu-os novamente lentamente, seus olhos percorrendo as linhas como se fossem pistas. Uma nota se destacou mais do que antes. Não pelo conteúdo, mas por uma única linha escondida no final. Se alguma coisa me acontecer, Iris ainda pode saber a verdade. Pergunte a ela sobre o testamento. Poirot fechou a pasta e sentou-se em silêncio. A verdade havia sido revelada em grande parte, mas não inteiramente. Algo estava inacabado. E Poirot, como sempre, sentiu aquilo como uma perna de cadeira desalinhada, como uma moldura torta. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o lago, agora vítreo, imperturbável. Então se virou e voltou para a sala de estar. Ele entrou suavemente, sem causar sobressalto ao silêncio. Iris ergueu os olhos. Ela estivera chorando. Não as lágrimas dramáticas da culpa, mas a erosão constante e lenta de alguém que chegou ao limite da certeza e ainda não consegue dar o próximo passo.
Ele se aproximou dela suavemente. Há algo que você precisa me contar, disse ele, sem grosseria. Algo que Charles acreditava que você sabia. Iris piscu. Eu já te contei tudo. A senhora me contou o que aconteceu na noite em que ele morreu. Mas não o que vocês conversaram pela última vez. Não o que mais o assustou. Ele mencionou um testamento, mademoiselle. O que ele quis dizer? Ela olhou para ele, lábios entreabertos e respiração irregular. Ele não tinha medo de morrer, disse ela lentamente. Ele tinha medo de ser apagado. Poirot assentiu. Continue. Ele suspeitava que a mãe dele tivesse alterado o testamento, continuou ela. Que Hugo e Devereux a haviam convencido a reestruturá-lo, discretamente, para que Charles não herdasse mais a propriedade diretamente. Algo sobre curadores. Can't roll. Parecia ser para o benefício dele, mas, na prática, colocava o poder da família nas mãos de Hugo. Lady Winifred sabia? Ela assinou as alterações, mas Charles acreditava que ela não as havia entendido. Disse que ela confiava demais em Hugo, que não percebia o quanto de controle estava abrindo mão. Poirot recuou um pouco. E você, mademoiselle? O que Charles lhe disse naquela noite, antes de sair do seu quarto? Iris engzugu a bochicha. Ele me disse que iria confrontá-los. Que se algo acontecesse com ele, eu deveria encontrar o testamento original. Ele disse que ainda estava em algum lugar nesta casa, sem assinatura, mas com validade se fosse comprovado como autêntico. Ele achou que isso protegeria o patrimônio de ser mal utilizado, de ser tirado da família. Poirot ficou em silêncio por um longo momento, depois se virou para Lady Winifred, que não havia levantado os olhos. Madame, ele disse calmamente, Charles alguma vez lhe mencionou esses medos? Ela não respondeu a princípio. Depois, suavemente, ele tentou. Mas eu não queria ouvir. Achei que ele estava sendo dramático, paranoico. Hugo sempre cuidava dos assuntos da família. Eu não questionava os detalhes. Poirot se aproximou dela gentilmente, agachando-se ao lado da cadeira mais uma vez. Não a culpo, madame. O amor nos cega, sim, mas também nos une. E, às vezes, confiamos nas pessoas erradas não por ignorância, mas por cansaço. Você queria paz. Ele queria a verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Eu não vi. Só quando era tarde demais. Há uma última coisa que preciso perguntar, disse Poirot suavemente. Você sabe onde Charles pode ter escondido aquele testamento? Ela balançou a cabeça lentamente, depois hesitou. Havia um armário. Na sala de música. Pertencia ao pai dele. Charles sempre dizia que era o único lugar da casa em que ninguém mais tocava. Poirot levantou-se imediatamente e saiu da sala sem dizer mais nada. Momentos depois, Iris e Lady Winifred o seguiram, sombras silenciosas atrás dele. A sala de música estava vazia, o piano de cauda há muito tempo sem ser tocado, o tampo polido, mas as teclas intactas. No canto, ao lado de um fonógrafo empoeirado, ficava o armário, uma peça alta de mogno com puxadores de latão envelhecido e um mecanismo de fechadura complexo. Poirot agachou-se diante dela, movendo os dedos metodicamente. A fechadura era intrincada, mas não forçada, claramente intocada há anos. Alguns movimentos delicados e um clique suave se seguiram. Ele a abriu lentamente. Lá dentro, sobre partituras antigas e programas de teatro amarelados, havia uma única pasta de papel pardo amarrada com barbante. Poirot retirou-o e colocou-o cuidadosamente sobre a mesa. Depois, desamarrou o barbante e abriu a aba. Ali, aninhado ali dentro, estava o testamento, datado de 5 anos antes. Inalterado. O nome de Charles, claro e preciso, designado como herdeiro pleno do patrimônio e dos negócios. Sem menção a curadores. Sem transferência de controle. Iris respir fundo. Lady Winifred se adiantou e levou a mão aos lábios. Eu me lembro disso. Nós o redigimos juntos.
antes de Hugo me convencer de que seria muita responsabilidade para Charles. Poroa Enkaru. Mas nunca foi revogado. E não contém cláusula substitutiva. Se devidamente testemunhado, permanece. Ela assentiu levemente. Então é isso que honraremos. Poirot fechou a pasta novamente, com as mãos leves sobre o papel. A justiça, murmurou ele, não vem apenas dos tribunais, madame. Ela vem da memória. Da coragem de ver o que antes nos recusávamos a ver. Iris deu um passo para trás, cruzando os braços, sua postura finalmente desprotegida. Então Charles não estava lutando apenas por si mesmo, disse ela. Ele estava lutando pela família. Pelo legado. Poirot assentiu levemente. Sim. E embora sua vida tenha sido tirada, sua intenção não foi. Ele se virou para Lady Winifred. Recomendo que você autentique este testamento imediatamente. Haverá contestações, mas a verdade agora está respaldada tanto pelo documento quanto pelo motivo. Ela encontrou os olhos dele, pela primeira vez naquele dia, sua voz estava firme. Obrigado, Monsieur Poirot. O senhor fez mais do que solucionar um crime. Devolveu um filho à mãe. Poirot inclinou a cabeça. Fiz apenas o que devia. Ordem, madame, não se trata apenas de organizar os fatos. É a restauração do equilíbrio. E agora, finalmente, Larkpur Hall pode começar a respirar novamente. A lareira na sala de estar crepitava atrás deles enquanto Poirot saía da sala de música e entrava no corredor, com passos lentos, precisos e silenciosos. O céu além das janelas altas havia se tornado dourado. E naquela luz que se esvaía, a grande propriedade não parecia mais um lugar que prendia a respiração. Parecia, finalmente, um lugar de lembranças. Ao anoitecer, sobre os Downs, uma nova quietude tomou conta de Larkpur Hall. Não era o silêncio quebradiço e ofegante que assombrara seus corredores nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Charles, mas algo mais suave, mais constante, um silêncio que seguia a compreensão, não a evasão. A longa e sinuosa sombra da dúvida começara a se dissipar, embora seu contorno ainda se agarrasse vagamente aos cantos da casa, como impressões digitais em vidro velho. Poirot permaneceu no corredor, sem pressa de sair. Planejava retornar a Londres naquela noite, mas algo continha. Não o caso, não exatamente, mas os fios que sempre permaneciam após o cair da cortina final. Mesmo quando o criminoso confessava ou era exposto, Poirot nunca saía do palco imediatamente. Esperava que a poeira baixasse, que as últimas verdades escapassem de bocas silenciosas em salas silenciosas. Iris o encontrou na biblioteca enquanto a lareira era acesa. A criada acabará de sair da lareira, deixando para trás o leve aroma de gravetos queimados e um brilho fresco que permeava as prateleiras de mogno. Poirot não estava lendo, mas parado na janela do fundo, observando a noite traçar sua linha aveludada sobre as árvores. Você vai ficar? Ela perguntou, com a voz suave, mas mais firme do que estivera o dia todo. Poirot se virou. Só por esta noite. Sinto que a casa ainda pode revelar algo mais. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Você quer dizer alguma coisa outro está errado? Não está errado, disse Poirot, mas não está resolvido. Há um desfecho na justiça, sim, mas também há consequências. E para alguns, a justiça não é suficiente para acalmar o que veio antes. Ela foi ficar ao lado dele, com os braços cruzados frouxamente, seu olhar seguindo o dele na noite. Não consigo parar de pensar na última coisa que Charles me disse, murmurou ela. Ele me pediu para ter cuidado. Não com as pessoas que eu esperava, mas com o que eu acreditava. Que nem sempre são as mentiras que nos destroem, mas sim as verdades às quais nos apegamos com muita força. Ah, disse Poirot calmamente, seu Charles era um filósofo e também um lutador. Ela deu um sorriso fraco e então olhou para ele. Você sempre soube que era o Hugo. Poirot ficou em silêncio por um momento. Suspeitei dele cedo, admitiu. Mas suspeitar não é saber. Hugo escondeu bem sua culpa,
atrás da familiaridade, atrás da tradição, atrás de uma lealdade cuidadosamente elaborada. E esse, acrescentou gentilmente, é o disfarce mais difícil de penetrar. Ela assentiu lentamente. Eu também confiei nele. Todos nós confiávamos. Ele tornou tudo tão fácil. A voz de Poirot estava mais suave agora. E é por isso, mademoiselle, que Charles era perigoso. Não porque ele ameaçava uma fortuna, mas porque ele se recusava a aceitar conforto em vez da verdade. Não era a exposição que eles temiam, era a ruptura da ilusão que haviam construído com tanto cuidado. Iris desviou o olhar e cruzou os braços com mais força. Poirot virou-se para ela novamente. E você? O que vai fazer agora? Não sei, disse ela. Tudo o que eu pensei que aconteceria. Não aconteceu. Charles e eu não éramos perfeitos, mas eu acreditava que tínhamos tempo. Agora não sei o que resta. Ah, disse Poirot, quase sorrindo. Mas mademoiselle, a senhora não precisa de um mapa desenhado à tinta. Às vezes, basta começar a andar. Ele se dirigiu à escrivaninha e parou, seu olhar pousando mais uma vez na moldura de prata. Ela permanece vazia. Intacada desde que a fotografia desaparecera. Poirot estendeu a mão, pegou-a e girou-a lentamente na mão. Você sabia, disse ele pensativamente, que eu já considerei essa estrutura muitas vezes, não pelo que lhe falta, mas pelo que ela exige. Ela olhou para ele. Exigências? Sim, uma moldura vazia, mademoiselle, não é um vazio. É um convite. Para lembrar. Para restaurar. Ela deu um passo à frente, os dedos roçando a borda prateada ao pegá-la. Acho que tenho outra foto, disse ela. Uma que tirei do Charles, nada formal. Ele estava rindo, segurando um copo de limonada. Sem pose nenhuma. Então talvez, disse Poirot, este seja o rosto que deve permanecer. Não aquele que foi removido pelo medo, mas aquele que foi capturado pela alegria. Ela assentiu. Eu vou encontrar. Poirot fez uma leve reverência e se virou para deixá-la ali, permitindo que ela aproveitasse o momento sozinha. Mais tarde naquela noite, Lady Winifredo chamou à sala matinal. Ela não falará muito desde a leitura do testamento recuperado, nem durante as reuniões discretas com seu advogado. Mas agora, ao entrar, Poirot a encontrou sentada à escrivaninha, não mais tão frágil, embora houvesse um cansaço em seus olhos que o sono não aliviaria tão cedo. Monsieur Poirot, disse ela, devo-lhe mais agradecimentos do que consigo expressar em palavras. Mas também preciso fazer mais uma pergunta. Poirot inclinou a cabeça. Tudo o que precisar, madame. Ela olhou para ele. Por que Hugo não destruiu o testamento? Poirot pensou. Porque ele não esperava que Charles agisse, disse ele. Hugo subestimou seu filho. Acreditou que Charles confrontaria, talvez argumentaria, mas não buscaria nada legalmente. Ele guardou o testamento original como reserva, talvez para ter alguma vantagem mais tarde. Ou talvez, acrescentou após uma pausa, porque parte dele ainda esperava não precisar ir tão longe. Mas ele fez vá longe, ela disse amargamente. Sim, concordou Poirot. Porque chegou o momento em que o medo superou a hesitação. Ela apertou os lábios. E eu deixei acontecer. Não, disse Poirot gentilmente. A senhora foi enganada. E agora, escolheu enxergar com clareza. Isso não é uma falha, madame. É uma forma de coragem. Ela recostou-se, com os olhos brilhando. Quero restaurar a empresa. Consertá-la. Usá-la do jeito que Charles sonhou que poderia ser usada. Então você o honrará muito, disse Poirot. E talvez, mais do que qualquer justiça, isso lhe trará paz. Ela assentiu uma vez, e Poirot a deixou ali. Dessa vez, não com tristeza, mas com determinação. Antes de se recolher naquela noite, Poirot percorreu o caminho até o lago uma última vez. O vento havia parado. A água estava calma, como se nunca tivesse sido perturbada. Ele ficou parado na beirada,
olhando para a sombra fragmentada da casa de barcos. O esconderijo havia se tornado o lugar da verdade. E agora, não guardaria mais segredos. Ele não falou em voz alta. Poirot raramente o fazia. Mas, em sua mente, ofereceu a Charles Foyle uma despedida silenciosa, não com grandeza, mas com respeito. O jovem confiara em seus instintos. Morrera por se recusar a ceder. E Poirot, apesar de todas as suas vitórias, sabia que tais finais nunca pareciam triunfos. De volta à casa, as luzes estavam apagadas. Um silêncio se instalou, não de luto, mas de algo parecido com reverência. Larkspur Hall N. Não esqueceria novamente. Na manhã seguinte, Poirot arrumou suas coisas sem pressa. Enquanto descia a escada, parou brevemente ao pé do patamar. A moldura de prata agora continha uma nova fotografia. Charles, bronzeado, sorrindo. Vivo. Imperfecto. Real. Poirot permitiu-se um sorriso fraco e então se virou em direção à porta. Era a hora de ir. Mas, atrás dele, a ordem havia retornado. Não em linhas perfeitas ou finais perfeitos, mas na forma silenciosa como a memória surge quando lhe é permitido respirar. E isso, para Hercule Poirot, era justiça. A partida de Poirot não foi marcada por alarde, nem mesmo por uma despedida. Ele entrou no automóvel que o aguardava no momento em que a névoa matinal começava a se dissipar das sebes, com a mala arrumada e o sobretudo abotoado até o pescoço. Não fez um discurso final, nem ofereceu um resumo abrangente. Sempre acreditara que, uma vez descoberta a verdade, não precisava de mais detalhes. O carro arrancou pela estrada de cascalho, e Larkspur Hall permaneceu no silêncio de seus próprios acertos de contas. Dentro de casa, a vida voltava lentamente ao normal. Mas era um tipo diferente de vida agora. Comedido, cuidadoso, consciente. Lady Winifred encontrou-se com o advogado naquela tarde para iniciar a restauração formal do testamento de Charles. A notícia das prisões ainda não havia chegado à vila por completo, mas os murmúrios já haviam começado. O nome Foyle logo estaria nos jornais novamente. Ela não se esquivou da ideia. Havia vergonha na verdade, sim, mas também havia liberdade. Iris, enquanto isso, passou o dia organizando as coisas de Charles. Não por obrigação, mas em um ritual silencioso. Ela arrumou os pertences dele com uma espécie de reverência. Um caderno de couro gasto, a caneta que ele sempre guardava no casaco, uma abotoadura que ele havia perdido debaixo da comoda meses antes. Encontrou a fotografia que prometera a Poirot, a de Charles segurando um copo de limonada em um dia de verão, ensolarado e desprotegido, e a colocou na moldura de prata. Ela se encaixou perfeitamente. Quando ela deu um passo para trás, algo no quarto pareceu se corrigir. Naquela noite, chegou uma carta. Trazia a letra de Poirot na frente, endereçada simplesmente a Mademoiselle Iris Vale. Larkspur Hall. O envelope estava impecável, lacrado com uma dobra impecável. Ela o abriu em sua escrivaninha, e a luz da lareira iluminou as bordas do papel enquanto o desdobrava. Senhorita, saí sem incomodá-lo com as palavras finais, pois é meu hábito não me intrometer na tristeza quando ela começa sua segunda forma. A forma silenciosa, que não chora, mas simplesmente permanece. Mas há um detalhe que sinto que não deve passar em branco. Durante meu tempo em Larkspur, passei a acreditar que Charles Foyle não buscava apenas justiça. Ele oferecia confiança. Ele deixou para trás não apenas um mistério, mas um legado. E legados, mademoiselle, não se carregam apenas no papel. Eles se carregam com coragem. Você precisa decidir agora o que levar adiante. Não por Charles, mas por você mesmo. Com meu respeito e admiração, Hercule Poirot. Ela dobrou a carta lentamente, as lágrimas ameaçando voltar, embora não caíssem. Poirot entenderá o que nem ela admitira, até então. Que o que mais a assustava não era a perda, mas a responsabilidade. A responsabilidade de sobreviver a alguém que lutara por algo. A manhã seguinte trouxe um céu mais frio, com ele, a primeira declaração formal do promotor público. As acusações contra Sir Hugo e Alain Devereux haviam sido apresentadas.
conspiracao, peculato e homicídio culposo. Os jornalistas teriam seu dia de glória. Mas dentro do Larkpur Hall, as decisões foram mais discretas. Meduradura. Lady Winifred anunciou que a empresa seria reestruturada e dividida. A visão original de Charles seria restaurada, com Iris como uma de suas novas administradoras. Iris não recusou. Surpreendeu até a si mesma. Nunca desejara poder, mas Poirot estava certo. Confiança não se dá levianamente e não se deve desperdiçar uma vez recebida. Seu papel não seria simbólico. Ela trabalharia, lenta e deliberadamente, mesmo que insegura. Afinal, fora assim que Charles começara. Ao final da semana, a equipe retomou o ritmo. O salão não parecia mais um lugar de luto. Parecia uma casa em movimento. A senhora Macklin retornou à sua vivacidade habitual. A cozinheira voltou a cantarolar nas cozinhas. O jardineiro aparou os galhos secos dos roseirais sem precisar de instruções. Mas, por baixo de tudo, o conhecimento permanecia. Um jovem morrera por enxergar com clareza demais. E outros dois, homens de confiança, não conseguiram enxergar onde a ambição terminava e a traição começava. Esse conhecimento não desapareceu. Vivia agora nas paredes, nos olhos dos retratos que ladeavam a escada, no silêncio que se abatia ao anoitecer. Foi numa dessas noites, perto do fim daquela semana tranquila, que Iris se viu novamente do lado de fora do galpão de barcos. A polícia o havia isolado, mas a fita já havia sido removida há muito tempo. O local estava aberto agora, vazio, mas não abandonado. O lago também estava parado. Apenas os juncos se agitavam levemente. Ela entrou, as botas rangendo suavemente na madeira úmida. Não havia mais nada ali, nenhuma evidência, nenhum objeto, nenhuma pista. E, no entanto, não era insignificante. Charles havia entrado naquele lugar, talvez com raiva, talvez calmo, e enfrentado alguém em quem confiara. E ali, algo irreversível havia acontecido. Ela tocou uma das vigas, as pontas dos dedos roçando os veios. Não para entendê-la, nem mesmo para perdoá-la, mas para marcá-la. Atrás dela, passos se aproximavam. Ela se virou, meio que esperando uma criada, mas era Lady Winifred. Eu não quis interromper, disse a mulher mais velha suavemente. Você não é, respondeu Iris. Ficaram em silêncio por um momento, ambos olhando para a água. Então Winifred disse, acho que ele sabia, mesmo naquela época, que algo estava por vir. Acho que ele esperava que não. Winifred assentiu. Ele sempre foi mais esperançoso do que eu. Estou tentando, disse Iris, ser quem ele pensava que eu era. Winifred olhou para ela com olhos gentis. Então você já é. Eles ficaram parados um pouco mais antes de retornarem para casa. A noite caía novamente sobre os Downs. Os postes de luz ao longo da entrada de cascalho foram acesos um a um, sua luz âmbar contrastando suavemente com a escuridão azul acinzentada. A casa, atrás deles, brilhava fracamente por dentro. Na ausência de Poirot, a investigação não era mais uma questão de dedução. Tornará-se algo mais silencioso agora, um ato de continuação. Uma questão de quem se lembraria, e como. Ao chegarem à escada da frente, Iris parou mais uma vez. Virou-se para o lago, agora quase invisível. Então ela sussurrou, quase para si mesma. Você tinha razão, Charles. Não podemos apagar o que importa. E com isso, ela entrou. Não na casa como ela era antes, mas na casa como ela se tornaria. 2 dias após o momento de tranquilidade à beira do lago, o advogado retornou a Larkpur Hall para finalizar a transferência legal dos bens de Charles. Os papéis foram assinados na sala de estar, as iniciais escritas com mãos firmes, e por trás do silêncio formal, algo firme começou a emergir. Lady Winifred não hesitou mais como antes. Sua assinatura veio com intenção agora, não por dever, mas por determinação. Iris estava ao seu lado como testemunha, não apenas em termos legais, mas também em espírito.
Foi uma mudança sutil, nada dramática, mas como a lenta inclinação da luz através de uma janela velha. O ângulo mudou, e tudo dentro dela começou a se recompor. Ao meio-dia, o advogado já havia ido embora, com a pasta mais pesada do que quando chegará. Iris seguiu a equipe pelos corredores enquanto recolhiam os arquivos de Charles no escritório. Atas da diretoria, esboços de projetos, seus mapas desenhados à mão para reestruturar o alcance da empresa. Os papéis estavam organizados, etiquetados, completos. Ele estivera mais preparado do que qualquer um imaginava. Durante meses, vinha elaborando um plano que sobreviveria a ele. Tudo o que precisava era que alguém o levasse até o fim. No final da tarde, enquanto guardava o último envelope no cofre da família, Iris se deparou com algo inesperado. Uma pasta menor, escondida atrás dos livros de contabilidade. Não lacrada. Sem cadeado, sem selo. Apenas uma única folha dobrada de papel grosso e, dentro dela, outra fotografia. Essa foi diferente. Mostrava Charles sem estar sob a luz do sol de verão, sem rir ou distraído. Era formal. Ele estava sentado, ligeiramente virado para a câmera, com os olhos fixos, a expressão calma e séria. Mas o que chamou a atenção dela não foi o rosto dele, era o que estava escrito no verso. Na letra de Charles, apenas 4 palavras: para quando acabar. Ela os encarou por um longo momento. A frase não tinha explicação, nem data, nem instrução. Apenas uma promessa silenciosa, ou um aviso, ou um sinal de previsão. Ela a levou consigo para a sala de estar, onde a nova foto já havia sido colocada na moldura de prata. A que estava em sua mão, ela guardou em um pequeno caderno no fundo da estante. Ao cair da noite, a família se reuniu para o jantar, não porque houvesse uma ocasião, mas porque a rotina havia começado a retornar. Até Lady Winifred se juntou a eles à longa mesa de jantar, embora seu prato permanecesse praticamente intocado. Ela ouviu a conversa, no entanto, e até corrigiu o jardineiro quando ele descreveu uma velha glicínia como algo impossível de salvar. Só precisa de uma poda, disse ela, sem maldade. Nem tudo que é deixado sem cuidado morre. Iris notou a maneira como a casa se movia ao seu redor. Os funcionários a observavam com mais atenção. Lady Winifred a olhava em busca de pequenas confirmações. Ela não havia pedido por esse papel, mas também não o rejeitara. De alguma forma silenciosa e silenciosa, o peso havia passado. Na manhã seguinte, chegou um pacote de Londres, sem endereço do remetente, apenas a letra precisa de Poirot no embrulho. Iris o levou para o escritório e o abriu com cuidado. Dentro havia um livro de poemas, Yeats, gasto e manuseado. Dentro da primeira página, havia um bilhete, para o coração que precisa lembrar e seguir em frente. Abaixo, uma única flor prensada. Da beira do lago. Ela fechou o livro e o segurou brevemente contra o peito antes de colocá-lo na prateleira ao lado dos livros de Charles. Mais tarde naquele dia, o inspetor Arrow ligou. O caso, explicou ele, estava avançando rapidamente. As provas que Poirot havia reunido eram claras e irrefutáveis. Devereux já havia se declarado culpado por má conduta financeira e obstrução da justiça. Sanrugo, no entanto, optara por ser julgado. Seu advogado insistia em que a defesa alegasse morte acidental, insistindo que o ato não havia sido premeditado. A coroa não estava disposta a ser leniente. Eles vão tentar fazer disso uma questão de negócios, disse Arrow. Mas sabemos o que era. Medo da verdade. Iris não disse nada. Agradeceu, ouviu o cronograma dos procedimentos e então pousou o telefone como se pesasse mais do que antes. Não contou imediatamente a Lady Winifred. Haveria tempo. Naquela noite, ela retornou ao quarto de Charles, não como uma enlutada, mas como alguém cuidando de um jardim. Abriu as janelas, reorganizou os livros, removeu as cortinas mais pesadas e escuras. Colocou um dos antigos cadernos de esboços de campo dele na mesa de cabeceira, ao lado de um relógio que não fazia mais tic-tac, mas que pertencera ao pai dele. Ela não alterou completamente o espaço, ele ainda carregava a presença dele,
mas o convidou a vir para o presente. Ao anoitecer, Lady Winifred se juntou a ela. Ele teria aprovado, ela disse calmamente, parada na porta. Espero que sim, respondeu Iris. Eles olharam ao redor da sala juntos. Não entro nesta sala desde... Bem, disse Winifred. Você a deixou mais quente. Eu não queria mudar isso. Mas precisava mudar. Eles ficaram sentados por um tempo, e então Iris perguntou algo que ela nunca tinha ousado fazer antes. Você já desconfiou do que o Hugo estava fazendo? Nem que fosse a menor dúvida. Winifred expirou. Sim, disse ela finalmente. Mas eu não queria ver. Não porque eu o amasse, embora eu o amasse, um dia. Mas porque ele tinha tanta certeza. De tudo. Ele fazia o mundo parecer estável. Eu pensei que, se eu o questionasse, tudo se desfaria. De qualquer forma, desfez-se. Sim, disse ela. Mas agora pode ser refeito. Não como era, mas como deveria ter sido. Eles se levantaram juntos e fecharam a porta delicadamente atrás deles. No final da semana, o Jornal da Vila publicou a seguinte história. Desaparecimento de herdeiro local leva a prisões graves em caso de fraude patrimonial. O artigo era respeitoso e breve. O nome de Charles aparecia apenas uma vez. Não detalhava o lago, nem a fotografia, nem a carta escondida atrás do guarda-roupa. Essas coisas pertenciam à casa, e aqueles que haviam escolhido se lembrar dele por inteiro. Em Londres, Poirot recebeu seu próprio exemplar do jornal. Dobrou-o, colocou-o sob a perna de uma mesa torta em seu apartamento para firmá-lo e passou para a próxima pasta. Mas, antes de se recolher naquela noite, olhou para a fotografia emoldurada em prata sobre a lareira. Um jovem quieto, sentado, com o olhar nivelado, os pensamentos ocultos. Poirot ergueu um copo ao silêncio e à justiça que, pela primeira vez, não veio em espetáculo, mas em graça lenta e constante. E longe de Londres, nos salões ecoantes de Larkpur, o vento soprava pelas janelas abertas, sem trazer segredos, apenas ar. Apenas luz. Apenas a lembrança de uma verdade que esperara pacientemente para ser ouvida. Um mês depois, a primavera chegou aos limites da zona rural de Sussex. Os campanulas brancas haviam brotado suas cabeças brancas através do solo úmido, e o primeiro vislumbre de verde cintilava fracamente nas sebes que cercavam Larkpur Hall. A casa não estava mais à espreita. Respirava novamente, não com facilidade, ainda não, mas com direção. Em Londres, Hercule Poirot estava diante de sua janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, contemplando a praça lá embaixo. O julgamento de Sir Hugo Lonscombe havia terminado no dia anterior. O tribunal ouvirá todos os detalhes. Como um homem antes confiável permitirá que o medo da exposição tomasse conta de sua consciência, como uma discussão no lago se transformará em uma tragédia irreversível, como, em vez de confessar, ele tentará apagar. O júri deliberara por apenas 4 horas. O veredito: culpado de homicídio culposo, conspiração e ocultação de cadáver. Foi justiça, não dramática, nem vingativa, mas precisa. Poirot permitiu-se um momento de reflexão silenciosa. Receberá uma carta de Lady Winifred naquela manhã. Um bilhete curto, escrito à mão com sua letra restaurada e cuidadosa. Levará tempo, Monsieur Poirot. Mas a casa não está mais silenciosa. A fotografia permanece em sua moldura. E Charles não é mais uma pergunta no escuro, mas uma presença na luz. Por isso, eu lhe agradeço, não como uma mãe em busca de respostas, mas como alguém que um dia não ouviu e agora não esquecerá. Ele dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a na gaveta junto com outras e se virou da janela. No fim, não foi uma reviravolta violenta que resolveu o caso, mas a mudança de caráter. O crime de Hugo não foi cometido com fúria. Foi lento, frio, fruto da erosão. A erosão da confiança, da integridade, do ego. Poirot sabia muito bem que o mal nem sempre chegava em forma monstruosa. Às vezes, vinha silenciosamente, revestido de lealdade e com o rosto da família. Mais tarde naquela tarde,
Poirot deu uma caminhada pelo Green Park. O vento soprava suave, o sol estava baixo. Passou por bancos, crianças alimentando patos, um jovem lendo sob uma árvore. E, ao atravessar a passarela perto do lago ornamental, sua mente divagou, não de volta à morte de Charles, mas aos seus atos finais. A carta atrás do guarda-roupa. A fotografia desaparecida. O testamento cuidadosamente escondido. Cada um deles fora uma pista, sim. Mas, mais do que isso, eram atos de fé. Charles não deixará uma confissão. Deixará um rastro, confiando que alguém o seguiria. Poirot parou na beira da água. Em seus longos anos de investigação, ele solucionou muitos assassinatos e desvendou inúmeras fraudes. Mas o que ele mais valorizava, o que permanecia com ele, não eram os crimes, mas os momentos de clareza que vinham depois. O momento em que uma família se via novamente. O momento em que o silêncio dava lugar à fala. O momento em que os mortos eram lembrados não por como morreram, mas pelo que viveram. Ele se virou lentamente e foi para casa. Em Larkpur, as mudanças continuaram. Os livros razão da propriedade foram reestruturados. O programa de extensão que Charles havia idealizado, oferecer estágios a jovens comerciantes das cidades vizinhas, finalmente foi posto em prática. Iris agora trabalhava no escritório de Charles. Ela mantinha a cadeira e a mesa dele, e no parapeito da janela, uma nova planta começava a criar raízes. A fotografia permaneceu na mesa do corredor, exatamente como Poirot a vira da última vez. Charles, sem pose, sem poder, mas sorrindo levemente, flagrado no ato de estar vivo. E naquela imagem estática, a história terminou não com desespero, mas com dignidade. Porque, no fim, Hercule Poirot fizera o que sempre fazia. Não apenas para capturar um assassino, mas para restaurar a delicada ordem das coisas. Para garantir que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não fosse mais escondida. E em algum lugar além da memória, além do silêncio, a verdade permanecia silenciosamente em seu devido lugar. Visto. Compreendido. E, finalmente, lembrado.